Meu filho mais novo escreveu no grupo: "Não venham ao churrasco do fim de semana. Minha nova esposa disse que vocês vão estragar a festa toda." O resto da família encheu o chat de curtidas. Eu apenas respondi: "Entendido." Na manhã seguinte, quando meu filho e sua esposa entraram no meu escritório e me viram, ela gritou: "Por quê?" Deixe-me contar o que realmente aconteceu naquela sexta-feira à tarde, quando meu telefone vibrou com uma notificação que partiu minha alma em pedaços. Eu estava no meu escritório revisando as faturas do mês. Tenho 68 anos e ainda levanto meu negócio têxtil toda madrugada como se tivesse 30. As paredes do meu gabinete são forradas com fotografias. Meus 3 filhos quando eram crianças. Meu marido Ernesto antes que o câncer o levasse, há 12 anos. E aquele tear antigo da minha avó, que me ensinou que com as mãos e a vontade se constrói um império. A mensagem apareceu no grupo Família Azevedo, 32 pessoas, 3 gerações. Meu filho Mateus, o caçula, o que sempre foi o meu preferido, escreveu sem anestesia: "Mamãe, é melhor não vir ao churrasco de sábado. Valéria diz que sua presença vai estragar a festa toda. Você sabe como ela fica quando as coisas não são como ela quer." Senti que o chão se abria sob meus pés, mas isso não foi o pior. O pior foram os coraçõezinhos azuis que começaram a aparecer debaixo da mensagem. Rodrigo, meu filho mais velho, deu uma curtida. Sebastião, o do meio, também. E depois as esposas deles. E depois minhas noras e depois meus próprios netos. Contei cada reação como se estivesse contando facadas. 17 curtidas na mensagem que me excluía da minha própria família. Não chorei. Quando você levanta uma empresa do zero, quando você enterra o amor da sua vida e segue em frente, aprende que as lágrimas se guardam para quando ninguém te veja. Apenas escrevi 2 palavras: entendido. Se você quer saber como uma mãe traída recupera sua dignidade, acompanhe esta história. O que vem aí vai te surpreender. Aquela noite, fiquei acordada olhando para o teto do meu quarto. A casa estava silenciosa demais. Antes, as sextas-feiras eram de bolo de fubá e café com leite, com meus filhos chegando sem avisar, os netos correndo pelo corredor. Agora, só havia eco. Valéria. Esse nome se repetia na minha cabeça como uma canção que você não consegue parar de ouvir. Ela chegou às nossas vidas há 8 meses como um vendaval. Conheceu Mateus em um congresso de negócios. Envolveu-o com seu sorriso perfeito e sua ambição disfarçada de doçura. Casaram-se em 3 meses. Eu tive um mau pressentimento desde o início, mas me calei. As mães sempre nos calamos quando deveríamos gritar. Mateus mudou desde que se casou com ela. Meu filho, que me ligava toda manhã para perguntar como eu tinha dormido, começou a me mandar mensagens frias. Meu filho, que vinha almoçar aos domingos sem falta, começou a dar desculpas. Valéria está com enxaqueca. Valéria precisa que eu a acompanhe para ver apartamentos. Valéria, Valéria, Valéria. Eu construí este negócio têxtil com minhas próprias mãos. Comecei vendendo toalhas de mesa bordadas na feirinha do Bexiga. Hoje tenho 50 funcionários e um faturamento de 1 milhão por mês. Paguei a universidade de Mateus, de Rodrigo, de Sebastião. Comprei os apartamentos deles. Dei os primeiros carros. Quando Ernesto morreu, fui eu quem manteve esta família à tona enquanto eles choravam no meu colo. E agora me excluíam de um churrasco como se eu fosse uma desconhecida incômoda. O sábado de manhã me levantei cedo, preparei um café coado bem forte e me sentei à mesa da sala de jantar com meu laptop. Eu não ia implorar que me quisessem, isso nunca. Mas também não ia ficar de braços cruzados vendo como me apagavam da história que eu mesma escrevi. Abri meu e-mail e liguei para o Dr. Freitas, meu advogado de confiança há 20 anos. Preciso te ver na segunda-feira. Logo na primeira hora. É urgente. Ele não perguntou, apenas confirmou. 8 da manhã. Depois, abri o cofre que tenho escondido atrás do quadro de Nossa Senhora Aparecida. Lá dentro estão todos os documentos importantes. Escrituras, testamentos, contratos. E também algo que guardei por intuição há 1 mês, quando comecei a notar que Valéria olhava para as minhas coisas com olhar de avaliadora. Eu tinha contratado um investigador particular. Mães têm um 6º sentido. Algo na forma como Valéria perguntava sobre minhas propriedades, em como calculava com o olhar o valor da minha casa, me fez desconfiar. O detetive me entregou um dossiê de 40 páginas. Li ele completo naquela manhã, enquanto minha família festejava sem mim. Valéria Sandoval,
29 anos, 2 casamentos prévios com homens mais velhos e ricos, 2 divórcios com demandas milionárias, acusações de violência doméstica que depois retirou em troca de indenizações gordas, um padrão tão claro que dava medo. Meu filho não sabia nada disso. Tinha se casado com uma caçadora de fortunas profissional e eu tinha as provas nas minhas mãos. Mas decidi não fazer nada ainda. Guardei o dossiê. Liguei para o Dr. Freitas novamente. Quero modificar meu testamento e reorganizar todas as minhas propriedades. Preciso proteger o que construí. O domingo passou devagar. Nenhum dos meus filhos me ligou para contar como foi o churrasco. Nenhum perguntou como eu tinha passado o fim de semana. O silêncio doía mais que qualquer insulto, mas algo havia mudado em mim. Eu já não era a mãe que esperava migalhas de carinho. Agora, eu era uma mulher que sabia exatamente o seu valor. Na segunda-feira, às 8 da manhã, eu estava assinando documentos no escritório do Dr. Freitas, quando ouvi vozes na recepção. Era Mateus e vinha com Valéria. Minha mãe está aqui? Precisamos falar com ela urgente. A secretária os fez entrar na minha sala privada. Eu estava sentada atrás da minha escrivaninha de mogno, com uma caneta na mão e uma pasta amarela aberta à minha frente. Mateus entrou sorridente, alheio a tudo, mas Valéria. Valéria viu os papéis notariais, o selo do advogado, minha expressão serena, e gritou, porque entendeu antes que meu próprio filho que o jogo havia terminado. O grito de Valéria ressoou nas paredes forradas de madeira do escritório, como o guincho de um animal acuado. Não foi um grito de surpresa, foi um grito de raiva pura, de alguém que vê como algo que já considerava seu lhe escapa entre os dedos. "O que você está fazendo?" me perguntou com os olhos arregalados, apontando para os documentos sobre minha escrivaninha. Mateus a olhou confuso, ainda sem entender nada. Meu filho, meu bebê, parado ali com sua camisa de linho amassada e aquela expressão de cachorro sem dono que ele sempre fazia quando algo o superava. Eu não movi um músculo. Deixei que o silêncio se instalasse entre nós como um convidado incômodo. Depois, com a calma que só a certeza de estar fazendo o correto dá, fechei a pasta amarela e a deslizei até a beirada da escrivaninha. "Sentem-se", eu disse. Não foi um convite, foi uma ordem. Mateus obedeceu de imediato. Valéria ficou de pé com os braços cruzados e as unhas perfeitamente pintadas de vermelho cravando-se nos próprios cotovelos. Eu podia ver como o maxilar dela tremia. "Mãe, viemos pedir um favor", começou Mateus, tentando soar casual, mas com aquela voz trêmula que usava de criança quando quebrava algo e tentava esconder. "Valéria tem uma oportunidade de negócio incrível, uma boutique de roupa importada na Vila Madalena. Só precisamos de R$ 400.000 para o aluguel e o estoque inicial." Eu me recostei no encosto da minha cadeira. R$ 400 e L. A S S I M. C O M O Q U E M P I D E R 400.000, assim como o quem pede R$ 20 emprestados para o ônibus? R$ 400.000, repeti, deixando que as palavras flutuassem no ar. "E por que não me pediram antes de me excluírem da reunião familiar de sábado?" Mateus empalideceu. Valéria apertou mais os braços contra o peito. Isso foi um mal-entendido, mãe. Valéria só pensou que eu ia estragar a festa dela. Terminei a frase por ele. 17 pessoas deram uma curtida nessa mensagem, Mateus. 17. Incluindo seus irmãos. Incluindo você. Ele baixou o olhar. Valéria, em troca, levantou o queixo com aquela arrogância que eu já tinha começado a conhecer muito bem. "Foi só uma festa íntima, Letícia, nada pessoal. Às vezes, casais jovens precisam do nosso espaço sem a geração anterior observando cada detalhe. Geração anterior. Como se eu fosse uma relíquia do passado que precisava ser encurralada em um museu." Sorri, mas não foi um sorriso amável. "Deixe-me contar quem é essa geração anterior, Valéria." Me levantei e caminhei em direção à janela que dava para a Avenida Faria Lima. O trânsito das 9 da manhã fluía lá embaixo como um rio de metal e buzinas. Há 35 anos eu vendia toalhas bordadas na feirinha. Meu marido Ernesto trabalhava 12 horas diárias como contador em uma empresa que o explorava. Morávamos em um apartamento de 40 metros na Vila Mariana. Me virei para olhá-los. Mateus conhecia essa história, mas nunca tinha a escutado com a atenção que estava prestando agora. Quando Rodrigo nasceu, eu bordava enquanto amamentava. Quando Sebastião chegou,
Eu já tinha economizado o suficiente para comprar 3 máquinas de costura industriais. E quando você nasceu, Mateus, eu já tinha um ateliê com 8 funcionárias. Ernesto continuava trabalhando, mas minha renda já superava a dele. Caminhei de volta para minha escrivaninha e pus a mão sobre a pasta amarela. Quando seu pai adoeceu, eu vendi o carro para pagar o tratamento dele. Pedi um empréstimo, dando este negócio como garantia para custear o hospital privado, porque o sistema público o teria matado mais rápido. E quando ele morreu, quando vocês 3 estavam destroçados chorando no funeral, fui eu quem no dia seguinte abriu o ateliê às 6 da manhã porque tínhamos pedidos para entregar e bocas para alimentar. Ah, minha voz não tremia. Cada palavra saía firme, como os golpes de um martelo sobre um prego. Paguei o ensino médio privado de Rodrigo, a faculdade de Sebastião e a sua, Mateus. Não só te paguei a faculdade de administração na FGV, como também te comprei seu apartamento nos Jardins, o que você agora divide com Valéria. Mateus abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Esse apartamento que vale 2 milhões, continuei, está no meu nome legalmente. O que eu te dei foi o uso, não a propriedade. Assim como o apartamento de Rodrigo no Itaim Bibi e o de Sebastião em Moema. Assim como os 3 carros que lhes dei. Tudo está registrado como empréstimos familiares com juros zero. Valéria parou de respirar por um segundo. Vi como ela fazia as contas mentais. Como calculava quanto dinheiro acabava de evaporar de suas fantasias. Mãe, eu não sabia, começou Mateus. Eu sei, filho, porque você nunca se preocupou em perguntar. Porque assumiu que tudo o que tem caiu do céu. Me sentei novamente e entrelacei as mãos sobre a escrivaninha. E agora você vem me pedir 400 mil, depois de deixar claro que minha presença é um incômodo na sua vida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Valéria quebrou esse silêncio com veneno na voz. E tudo isso o que tem a ver com os papéis que você estava assinando? Abri a pasta amarela. Dentro, havia documentos notariais com selos oficiais e assinaturas frescas. Estava reorganizando meu testamento e minhas propriedades. Mateus se inclinou para a frente com o pânico pintado no rosto. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois do que aconteceu na sexta-feira, entendi que preciso proteger o que construí durante 40 anos. Esta empresa, estas propriedades, este patrimônio, não podem estar nas mãos de gente que me vê como um estorvo. Valéria explodiu. Isso é manipulação emocional. Você está usando o dinheiro para controlar seu filho. Me levantei tão rápido que minha cadeira rolou para trás. Plantei as mãos sobre a escrivaninha e a olhei direto nos olhos. Não, querida. Manipulação emocional é convencer um homem de que a mãe dele está sobrando na vida dele. Manipulação é isolar alguém da sua família e depois vir com a mão estendida pedindo dinheiro. E o pior de tudo, Valéria. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei outro folder, este mais grosso. O pior é acreditar que sou estúpida o suficiente para não te investigar. Deixei cair o dossiê do detetive particular sobre a mesa. O som foi como um trovão. 40 páginas de verdades que Mateus desconhecia por completo. O que é isso? Perguntou meu filho com um fio de voz. É o passado da sua esposa. O que ela se esqueceu de te contar antes de se casar com você. Valéria deu um passo para trás. Pela primeira vez desde que a conheci, vi medo real em seus olhos. E eu soube que o que vinha depois ia quebrar meu filho em 1000 pedaços. Mas às vezes, a verdade dói menos que viver em uma mentira. Mateus pegou o dossiê com as mãos trêmulas. Vi como seus olhos percorriam a primeira página, depois a segunda. Seu rosto passou do branco ao vermelho, e depois a um cinzento que me fez querer abraçá-lo como quando era criança e caía da bicicleta, mas ele já não era um menino, e isso não era um arranhão no joelho. Valéria Sandoval Torres. Ele leu em voz alta, quase como se não acreditasse no que estava vendo. Primeiro casamento. Engenheiro Roberto Guimarães. 62 anos. Dono de construtora. Duração do casamento, 11 meses. Ação de divórcio por violência psicológica. Acordo extrajudicial. 600 mil reais mais um apartamento em Curitiba. A voz de Mateus se quebrou. Valéria tentou arrancar o dossiê, mas ele se virou, protegendo-o contra o peito. Segundo casamento, continuou. E agora suas palavras saíam entrecortadas. Dr. Fernando Alcântara, 58 anos,
Cirurgião plástico. Duração: 13 meses. Ação por assédio e ameaças. Indenização: 450 mil e um automóvel BMW. Mateus levantou a vista para sua esposa. As lágrimas brilhavam nos olhos, mas não caíam, como se seu corpo se negasse a processar o que acabara de descobrir. Diga que isso não é verdade. Valéria mudou de estratégia em um segundo. Seu rosto se suavizou, seus olhos se encheram de lágrimas perfeitamente calculadas e estendeu as mãos para ele com aquele gesto de fragilidade que seguramente havia aperfeiçoado com anos de prática. Amor, me deixe explicar. Esses homens me machucaram. Fui vítima de abuso, de manipulação. Escapei dessas relações porque temia pela minha vida. O dinheiro foi a única coisa que pude recuperar depois de tudo o que sofri. Eu tinha visto novelas suficientes na minha vida para reconhecer uma atuação medíocre. Mas Mateus, meu pobre filho apaixonado, queria acreditar. Vi como sua expressão se suavizava, como seu cérebro buscava desesperadamente uma explicação que fizesse tudo aquilo ter sentido. Assim, eu intervim. Página 17. Eu disse com voz firme: leia-a completa. A Mateus passou as folhas com dedos desajeitados até encontrar a página indicada, e o que leu ali lhe arrancou até a última esperança. Testemunho da doutora Paula Dutra, advogada do engenheiro Guimarães. Meu cliente nunca exerceu violência contra a senhora Sandoval. As supostas provas apresentadas foram mensagens de texto tiradas de contexto e gravações editadas. Acedemos ao acordo financeiro por recomendação legal para evitar um escândalo midiático que pudesse afetar a reputação da construtora. Mateus seguiu lendo em silêncio. Eu sabia o que vinha, porque tinha decorado aquele maldito dossiê. Testemunhos do pessoal doméstico que descreviam Valéria provocando brigas, gravando-as em segredo, manipulando situações para depois se apresentar como vítima. Faturas de um curso online sobre estratégias legais em divórcios que ela havia feito 6 meses antes de conhecer cada um de seus maridos. Transferências bancárias que mostravam um padrão: conseguir acesso às contas, fazer compras excessivas, gerar conflitos e depois processar. Era uma profissional, uma predadora com diploma universitário e manicure perfeita. Mateus, tudo isso são mentiras de homens desprezados que não suportaram que uma mulher os abandonasse, tentou Valéria, mas sua voz já não soava convincente. Soava desesperada. Meu filho deixou o dossiê cair sobre a escrivaninha. Ficou olhando para o vazio, processando como os últimos 8 meses de sua vida tinham sido uma mentira cuidadosamente construída. Você me disse que nunca tinha sido casada, ele sussurrou. Você me jurou que eu era seu primeiro grande amor. Amor, me escute. Você mentiu para mim. Por fim, ele explodiu. Mateus se levantou tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás. Desde o primeiro dia você mentiu para mim. O que mais? O que mais do que você me disse é mentira? Eu permaneci em silêncio. Não era meu momento de falar. Era o momento de Mateus despertar. Valéria tentou tocá-lo, mas ele recuou como se ela queimasse. Então vi como ela mudava sua máscara outra vez. As lágrimas secaram. A voz doce desapareceu, e o que sobrou foi algo frio, calculista, real. Está bem. Ela disse com uma risada amarga. Você quer a verdade, Mateus? Sim, eu fui casada antes. Sim, eu consegui dinheiro desses casamentos. E sabe de uma coisa? Esses homens podiam pagar assim como você, assim como sua família. Senti o sangue gelar. Desde que te conheci, eu soube exatamente quem você era. O filho caçula de uma empresária de sucesso, o preferido, o que herdaria uma fortuna. Sua mãe tem propriedades, um negócio, investimentos. E você, como bom filho obediente, ia compartilhar tudo isso comigo. Mateus recuou como se tivesse levado um tapa. Você se apaixonou tão rápido, continuou Valéria com crueldade. Foi tão fácil. 3 meses de atenção, de te dizer como você era especial, de te fazer sentir como o homem mais importante do mundo, e você se casou comigo sem sequer investigar quem eu era. Valéria, cala a boca! Eu adverti, mas ela estava sem freio. Sabia que tudo estava perdido e decidiu queimar as pontes. E sabe o que foi o melhor? Que eu consegui fazer você afastar a sua família, especialmente ela. Ela me apontou com desprezo, porque eu sabia que sua mãe era a única com cérebro suficiente para me descobrir. Por isso a pintei como a sogra controladora, a velha intrometida que não podia soltar o filhinho.
Convenci Rodrigo e Sebastião de que sua mãe te favorecia. Coloquei ideias na cabeça deles através das esposas. Criei aquele grupo de WhatsApp paralelo onde todas falávamos de como Letícia era difícil, de como os controlava com o dinheiro. E funcionou. Funcionou tão bem que na sexta-feira todos deram uma curtida na minha mensagem de exclusão. Ela se aproximou de Mateus e falou direto na cara dele. Eu ia esperar mais 2 anos. 2 anos para sua mãe passar tudo para o seu nome, para que nos herdasse mais. E então eu teria te deixado igual aos outros 2, com uma boa ação judicial, uma boa indenização, e iria procurar o próximo. O silêncio que se seguiu foi brutal. Mateus tremia dos pés à cabeça. Eu me mantive firme atrás da minha escrivaninha, embora por dentro quisesse despedaçar aquela mulher com minhas próprias mãos. Fora, eu disse finalmente. Minha voz soou como gelo. Saia do meu escritório agora mesmo ou chamo a segurança. Valéria me olhou com um ódio puro. Depois olhou para Mateus, que nem conseguia sustentar o olhar. Isso não vai ficar assim, ela ameaçou. Vou processar. Tenho direitos como esposa. Processe o que quiser, respondi. Mas você vai enfrentar a melhor equipe legal que o dinheiro pode comprar. E te asseguro que quando eu terminar com você, não só você não vai ver um centavo, como todos os seus futuros alvos vão saber exatamente quem você é. Ah, ela se virou com um grito de frustração e saiu batendo a porta, o que fez tremer os porta-retratos na parede. Mateus desabou na cadeira, escondeu o rosto entre as mãos e finalmente chorou. Chorou como eu não o via chorar desde o funeral do pai. Rolei a cadeira até o lado da escrivaninha e o abracei, deixando que molhasse minha blusa com suas lágrimas enquanto eu lhe acariciava o cabelo como quando ele tinha 5 anos e tinha pesadelos. Sinto muito, mãe, ele soluçava. Sinto muito mesmo. Eu sei, filho, eu sei. Mas o perdão teria que esperar, porque isso apenas estava começando. O que Mateus não sabia é que Valéria tinha feito algo mais, algo que poderia ter me custado tudo. Mateus ficou no meu escritório durante 2 horas. 2 horas em que não falamos muito, apenas estivemos ali, mãe e filho, processando a magnitude do engano. Preparei um café forte que minha secretária trouxe com biscoitos de canela, mas ele mal tocou. Tinha o olhar perdido em algum ponto da parede, como se estivesse vendo um filme da sua vida e descobrisse que tudo tinha sido ficção. Como eu não percebi? Ele perguntou finalmente com a voz rouca de tanto chorar. Como fui tão idiota? Me sentei ao lado dele e tomei sua mão entre as minhas. Tinha as palmas frias, suadas. O amor não cega, Mateus. Mas gente como Valéria sabe exatamente como se aproveitar disso. São especialistas em encontrar nossos pontos fracos e atacá-los. Ele negou com a cabeça, furioso consigo mesmo. Mas é que o pior não é só o que ela fez comigo, mãe. É o que eu fiz a vocês, a você, a Rodrigo, a Sebastião. Ele se virou para me olhar com olhos avermelhados. Naquela mensagem de sexta-feira, eu dei curtida. Eu aprovei que te excluíssem da sua própria família. A ferida ainda estava fresca. Eu não ia mentir dizendo que não doeu. Sim, você fez. Como tudo isso começou? Ele perguntou. Mais para si mesmo do que para mim. Em que momento eu deixei que essa mulher me convencesse a me afastar de você? E ali estava a pergunta que eu também tinha me feito 1000 vezes nas últimas semanas, porque a manipulação de Valéria não foi um evento súbito, foi um processo lento, meticuloso, como a ferrugem que corrói o metal gota a gota. Começou quase imediatamente depois do casamento. Eu disse, você se lembra daquele domingo em que vieram almoçar? Eu tinha preparado seu feijão tropeiro favorito, o que leva um monte de ingredientes e me leva 2 dias para fazer. Mateus assentiu vagamente. Valéria se sentou à mesa e mal provou. Disse que o feijão parecia muito pesado para a dieta dela, mas o disse de tal maneira que soou como se eu estivesse tentando envenená-la. E você, amor? Você a defendeu. Disse que eu deveria ser mais considerada com as preferências alimentares dela. Vi como Mateus fechava os olhos, lembrando. Depois teve o tema das chaves. Continuei. Durante 30 anos, meus 3 filhos tiveram chave desta casa. Entravam quando queriam. Era o lar deles tanto quanto o meu. Mas Valéria te disse que isso era invasivo, que um casal casado precisava de privacidade da família política. E você me devolveu sua chave. Meu Deus, ele murmurou.
E tinha o grupo de WhatsApp. Valéria criou um paralelo, não foi? Um onde eu não estava. Aí ela começou a plantar suas sementes de veneno. Mateus levantou a vista bruscamente. Como você sabe disso? Eu suspirei. Este era o momento de confessar algo que eu tinha descoberto e que tinha quebrado meu coração em pedaços ainda menores. Porque Graciela, a esposa do seu irmão Sebastião, veio me ver há 3 semanas. A surpresa se pintou no rosto de Mateus. Graciela sempre tinha sido a mais nobre das minhas noras, a que mais tempo estava na família, mãe dos meus 2 netos mais velhos. Ela chegou em uma terça-feira à tarde sem avisar. Sentou-se na sala da minha casa e começou a chorar. Me disse que tinha que me contar algo porque já não podia mais com a culpa. Me levantei e caminhei em direção à janela. O trânsito da tarde começava a congestionar-se. São Paulo em todo o seu caos, sua beleza, sua brutalidade cotidiana. Valéria criou um grupo chamado As Noras Azevedo. Estavam ela, Graciela e Diana, a esposa de Rodrigo. Aí Valéria começou a semear discórdia. Mensagens diárias sobre como eu era controladora, sobre como manipulava meus filhos com dinheiro, sobre como os impedia de serem independentes. Mateus se levantou, incrédulo. Inventou histórias completas. Eu segui. Disse a Graciela que eu tinha criticado a forma dela educar as crianças. Disse a Diana que eu comentei que ela tinha engordado. Mentiras. Mentiras perfeitamente desenhadas para criar ressentimento. E elas acreditaram? No começo, não. Mas Valéria era inteligente. Misturava mentiras com meias-verdades. Por exemplo, dizia: Letícia me perguntou quanto custa a mensalidade das crianças. O que era certo, porque eu sempre pergunto pelos meus netos. Mas depois acrescentava: acho que ela quer usar isso para criticar que vocês gastam muito. E assim, pouco a pouco, foi envenenando a percepção que seus irmãos e as esposas deles tinham de mim. Caminhei de volta para Mateus e mostrei meu telefone. Tinha capturas de tela que Graciela havia me enviado, sentindo a culpa de ter participado daquilo. Mateus leu mensagem após mensagem. Valéria falava de mim como se eu fosse uma vilã de novela. Dizia que eu espionava as redes sociais deles para criticá-los, que comentava negativamente sobre as vidas deles, que comparava meus filhos entre si para criar rivalidades. Cada acusação era mais absurda que a anterior, mas repetidas vezes o suficiente, começaram a fazer efeito. Por isso Rodrigo parou de me ligar, murmurou Mateus ligando os pontos. Valéria disse a ele que você se queixava de que ele nunca te visitava, quando isso não era verdade. Exato. E por isso Sebastião começou a se mostrar frio comigo. Valéria inventou que eu tinha dito que Graciela não era boa o suficiente para ele. O telefone de Mateus tocou. Era uma mensagem de Rodrigo no grupo familiar. Mateus, você está bem? Valéria acaba de escrever nas redes sociais que a mãe nos expulsou do escritório dela e os ameaçou legalmente. O que está acontecendo? Mateus olhou para a tela e soltou uma risada amarga. Até o final, ela continua manipulando. Pegou o telefone e começou a escrever. Não no grupo familiar, mas em um novo que criou naquele momento. Irmãos, precisamos falar nós 3. Urgente. É sobre Valéria e sobre a mãe, e sobre como nos deixamos enganar. As respostas chegaram quase imediatas. Rodrigo, estou indo para aí. Sebastião, onde vocês estão? 1 hora depois, meus 3 filhos estavam sentados na sala de reuniões da minha empresa. Rodrigo chegou direto do seu escritório de arquitetura, ainda com as plantas enroladas debaixo do braço. Sebastião veio do seu escritório na Vila Olímpia, afrouxando a gravata assim que entrou. Os 3 se olhavam com uma mistura de confusão e preocupação. Eu me mantive de pé à frente deles, como tantas vezes tinha estado durante reuniões de negócios. Mas isso não era negócio. Isso era família. Minha família, a que eu tinha construído com amor, sacrifício e 40 anos de trabalho incansável. Obrigada por virem, comecei. Sei que tem perguntas. Sei que Valéria já deve estar contando a versão dela dos fatos nas redes sociais, nos grupos de chat dela, onde quer que ela possa chegar primeiro com a narrativa dela. Rodrigo se inclinou para a frente com aquela expressão séria que herdou do pai. Mãe, o que está acontecendo? A postagem de Valéria diz que você a acusou de ser uma caçadora de fortunas, que ameaçou Mateus de deserdá-lo. Tudo o que ela diz é mentira, interrompeu Mateus. Sua voz soava firme, agora não mais quebrada. Ou pior que mentira,
São meias-verdades distorcidas para fazê-la parecer a vítima. E então, meu filho caçula fez algo que eu não esperava. Pegou o dossiê do detetive particular e o passou para os irmãos. Leiam isso, leiam completo e depois falamos. Durante os 40 minutos seguintes, o único som naquela sala foi o passar de páginas e ocasionais exclamações abafadas de incredulidade. Vi como Rodrigo empalideceu ao ler sobre os casamentos anteriores. Vi como Sebastião apertava o maxilar quando chegou a parte das ações judiciais fraudulentas. Quando terminaram, Sebastião foi o primeiro a falar. Todo esse tempo. Valéria estava executando um plano, eu confirmei. E eu fui tola o suficiente para não o deter antes. Você não foi tola, mãe, disse Rodrigo com voz tensa. Fomos nós que acreditamos nela, que demos curtida naquela maldita mensagem de sexta-feira. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de culpa e arrependimento. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que Valéria não só tinha manipulado as emoções deles, tinha tentado algo muito pior, algo que descobri por acidente uma semana antes e que tinha guardado como minha carta final. E eu estava prestes a revelar isso, porque quando revisei os movimentos bancários da minha empresa, encontrei algo que me gelou o sangue. Há algo mais que precisam saber, eu disse, rompendo o silêncio tenso da sala de reuniões. Me dirigi ao arquivo e tirei uma pasta azul marinho que tinha mantido sob chave. Algo que descobri há exatamente uma semana e que não contei para ninguém, nem mesmo para Mateus. Os três me olharam com uma mistura de temor e curiosidade. Coloquei a pasta sobre a mesa de mogno com um golpe seco que ressoou como um disparo. O contador da empresa, o Dr. Fontes, veio me ver na terça-feira passada. Estava nervoso, suando, gaguejava. Me disse que tinha detectado uma irregularidade nos movimentos bancários dos últimos 2 meses. Abri a pasta e tirei os extratos bancários marcados com marca-texto amarelo fluorescente. Alguém tentou fazer uma transferência de 180 mil reais da conta de operações da empresa para uma conta externa. A transferência foi rejeitada pelo banco porque requeria autenticação dupla e minha assinatura digital. Mateus ficou pálido como cera. Não pode ser. O doutor Fontes revisou os registros de acesso ao sistema. A ordem de transferência foi feita do seu computador, Mateus, do seu escritório em casa. Uma quarta-feira às 3 da tarde, quando você estava aqui comigo revisando os contratos com o fornecedor de tecidos de Minas Gerais. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Valéria tinha acesso ao seu computador, continuei. Tinha suas senhas e usou essa informação para tentar roubar desta empresa, da sua família. Rodrigo soltou um palavrão entre dentes. Sebastião levou as mãos à cabeça. Mateus simplesmente ficou olhando os documentos como se fossem uma sentença de morte. A conta de destino, acrescentei, deslizando outro papel sobre a mesa. Está registrada em nome de uma tal Mônica Sandoval, a irmã de Valéria, que supostamente vive em Belo Horizonte, e com quem ela diz ter uma relação distante. Ou seja, ela tinha tudo planejado, murmurou Sebastião. Tudo desde o princípio. Por isso ela veio me pedir os 400 mil reais esta manhã, disse Mateus com voz oca, porque a tentativa de roubo falhou. Precisava do dinheiro de outra forma. Guardei os documentos de volta na pasta azul. Apresentei uma denúncia formal ao Ministério Público. Há uma investigação aberta. Se encontrarem provas suficientes, Valéria pode enfrentar acusações por fraude e tentativa de apropriação indébita. Bom, disse Rodrigo com ferocidade, que apodreça na cadeia. Mas eu neguei com a cabeça. Não é tão simples. Valéria é inteligente. Pode alegar que Mateus lhe deu acesso ao computador, que ela pensou que tinha autorização, que foi um mal-entendido. Ela tem experiência em sair limpa de situações legais complicadas. Seus 2 ex-maridos podem atestar isso. Me sentei finalmente na minha cadeira, sentindo de repente todo o peso dos meus 68 anos sobre os ombros. Por isso chamei vocês hoje, porque preciso que entendam a magnitude do que aconteceu. Não foi só uma mulher manipuladora que se casou com Mateus. Foi uma operação calculada para se infiltrar nesta família, nos dividir e, eventualmente, nos saquear. Olhei para cada um dos meus filhos com a firmeza que só uma mãe pode ter. E quase conseguiu. Porque vocês 3, meus filhos, os homens que eu criei para serem fortes, solidários, unidos,
Deram curtida em uma mensagem que me excluía de uma reunião familiar. Sabem como isso doeu? Rodrigo baixou o olhar. Sebastião mordeu o lábio. Mateus já tinha lágrimas correndo pelas bochechas outra vez. Doceu como se tudo o que eu construí não tivesse servido para nada. Como se os 35 anos que passei levantando este negócio, pagando as escolas, os apartamentos, as vidas de vocês, tivessem sido apagados com um simples botão de curtida. Minha voz falhou no final. Eu não pude evitar. Toda a raiva, a dor, a decepção acumulada saiu nessas palavras. Mãe, começou Rodrigo, mas levantei a mão para detê-lo. Me deixem terminar. Aquele churrasco de sábado, aquela festa para a qual eu não fui convidada, não foi só um evento social, foi o ponto culminante de meses de manipulação. Valéria convenceu as esposas de vocês de que eu era o problema. As esposas convenceram vocês. E vocês, meus filhos, decidiram que era mais fácil excluir a mãe de vocês do que confrontar as suas parceiras. Eu tentei defender, murmurou Sebastião. Eu disse a Graciela que achei errado, mas ela o quê? Eu o interrompi. Ela te convenceu com os argumentos que Valéria colocou na cabeça dela? Ou simplesmente foi mais cômodo ceder? Sebastião não respondeu. Não havia resposta possível. Sabem o que eu fiz naquele sábado? Perguntei, mudando de assunto. Acordei cedo, me arrumei como se fosse sair, me maquiei, coloquei meu vestido de linho cor de vinho, aquele que Ernesto me deu no nosso aniversário de 20 anos. Pentei o cabelo, passei perfume. Os três me olhavam confusos pela mudança de direção. E depois me sentei na sala, sozinha, durante 6 horas olhando as fotografias nas paredes. Vocês bebês, vocês nas formaturas, Ernesto carregando Rodrigo no dia em que nasceu, a foto de todos em Búzios quando Sebastião fez 10 anos, Mateus com seu primeiro prêmio da escola. Limpei uma lágrima que escapou sem permissão. E esperei. Esperei que algum de vocês mudasse de ideia, que algum me ligasse para dizer: Mãe, isso está errado, vem para o churrasco. Mas meu telefone nunca tocou. Mãe, sinto muito tanto, soluçou Mateus. Eu não sei como pude. Às 8 da noite, continuei ignorando sua interrupção. Eu troquei de roupa, vesti o pijama, preparei um chá de camomila e tomei uma decisão. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei outro documento. Este era o testamento modificado que eu havia mencionado naquela manhã. Decidi que se minha família podia me excluir com tanta facilidade, então eu precisava proteger o que eu tinha construído. Não por vingança, não por rancor, mas por dignidade própria. Coloquei o documento sobre a mesa para que todos pudessem vê-lo. Este é meu novo testamento. Foi registrado em cartório na sexta-feira à tarde, 4 horas antes de eu receber aquela mensagem no grupo familiar, porque eu já sabia que algo ruim estava por vir. Uma mãe sempre sabe. Rodrigo pegou o documento com as mãos trêmulas e começou a ler. Vi como seus olhos se arregalavam cada vez mais. Diz que tudo vai para uma fundação. A Fundação Ernesto Azevedo para a Educação Têxtil. Confirmei. Bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queiram estudar design, administração de empresas têxteis ou qualquer curso relacionado à indústria. Todo o patrimônio, a empresa, as propriedades, os investimentos, tudo. Mãe, você não pode, começou Sebastião, mas eu o cortei com um olhar. Eu posso e fiz. Os apartamentos onde vocês vivem estão registrados legalmente como empréstimos familiares sem juros. No momento da minha morte, esses empréstimos vencem. Vocês terão 90 dias para comprar as propriedades a preço de mercado ou desalojá-las. O choque nos rostos deles era absoluto. Mateus parecia à beira de um colapso. Mas isso não precisa ser definitivo. Acrescentei, suavizando um pouco o tom. Este testamento pode ser modificado, mas não será modificado por súplicas ou por lágrimas. Será modificado quando vocês me demonstrarem que entendem o valor da família, do respeito, da lealdade. Me levantei e caminhei em direção à janela. O pôr do sol pintava o céu de laranja e púrpura, lindo e melancólico ao mesmo tempo. Valéria os manipulou. Isso é certo, mas vocês se deixaram manipular, e há uma diferença. Ela é a vilã desta história, mas vocês não são vítimas inocentes. São homens adultos que tomaram decisões que me machucaram profundamente. Me virei para encará-los uma última vez. Assim, agora vem a parte difícil.
Mateus tem que se divorciar e enfrentar as consequências legais de ter se casado com uma estelionatária. Rodrigo e Sebastião têm que ir para casa e explicar às suas esposas como elas se deixaram envenenar pelos boatos de uma manipuladora. E os três têm que decidir que tipo de filhos, que tipo de homens querem ser de agora em diante. Caminhei em direção à porta da sala de reuniões e a abri. Agora vão todos embora. Processem isso e, quando estiverem prontos para uma conversa real, uma onde assumam responsabilidade completa pelas suas ações, me liguem. Mãe, tentou Rodrigo. Vão embora, repeti firme. Um por um, eles saíram. Mateus foi o último. Parou no batente e me olhou com olhos destroçados. Você pode me perdoar algum dia? Olhei para ele por um longo momento. O perdão não é algo que se dá automaticamente, filho. É algo que se ganha dia a dia, com ações, não com palavras. Ele assentiu e saiu. Fiquei sozinha naquela sala de reuniões, rodeada de documentos que provavam traição, manipulação e a fratura da minha família. E pela primeira vez em muitos anos, me permiti chorar. Mas eram lágrimas diferentes das de antes. Não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de libertação. Porque finalmente eu havia recuperado algo que tinha perdido sem perceber, minha dignidade. Mas Valéria não ia se render tão facilmente. O que ela fez depois me obrigou a mostrar de que sou feita realmente. Passaram 4 dias de silêncio absoluto. 4 dias em que meu telefone permaneceu mudo, sem mensagens dos meus filhos, sem ligações, sem sinais de vida. Eu mantive minha rotina. Chegava à empresa às 7 da manhã, revisava os pedidos, supervisionava a produção, atendia os clientes como se nada tivesse acontecido, como se meu mundo não tivesse se partido em 2. Mas as noites eram diferentes. Às noites eu me sentava no jantar da minha casa, aquele jantar enorme com capacidade para 12 pessoas que agora só me abrigava, e me perguntava se tinha feito o correto, se tinha sido muito dura, se deveria ligar para eles primeiro. Depois, eu me lembrava daquela curtida na mensagem de exclusão, e a dúvida se desvanecia. Na quinta-feira de manhã, minha secretária bateu na porta do meu escritório com expressão preocupada. Dona Letícia, há uma pessoa que insiste em vê-la. Não tem hora marcada. Eu disse que precisava agendar, mas ela se negou a ir. Diz que é urgente. Quem é? Perguntei sem levantar a vista dos contratos que estava revisando. Valéria Sandoval. A caneta escorregou dos meus dedos. Levantei a vista lentamente e olhei para minha secretária, tentando confirmar que tinha escutado bem. Valéria está aqui na sala de espera. Está aí há 40 minutos. Diz que não vai embora até falar com a senhora. Senti a adrenalina começar a correr pelas minhas veias. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de ter sido desmascarada, essa mulher tinha a cara de pau de se apresentar na minha empresa. Mande-a entrar, eu disse finalmente. E fique por perto. Se escutar gritos, chame a segurança. Minha secretária assentiu e saiu. Eu aproveitei esses segundos para me recompor. Ajeitei o colar de âmbar que tinha sido da minha avó, aquele que uso quando preciso lembrar de onde venho e de que sou feita. Respirei fundo 3 vezes e me preparei para a guerra. Valéria entrou com passo firme, a cabeça erguida, vestida com um terninho preto que provavelmente custou mais do que minhas funcionárias ganham em 2 meses. Mas havia algo diferente nela. As olheiras sob a maquiagem, as unhas que antes estavam perfeitas, agora roídas nos cantos, os sapatos de salto que não combinavam com a bolsa. Ela estava desmoronando. Letícia, ela disse, e sua voz soava forçadamente amável. Obrigada por me receber. Não te recebi por cortesia. Respondi sem convidá-la a se sentar. Te recebi por curiosidade, depois de tudo o que aconteceu. O que diabos você está fazendo aqui? Ela engoliu em seco. Por um momento, vi um brilho da verdadeira Valéria, a vulnerável, a assustada, mas ela se recompôs rapidamente. Vim falar de mulher para mulher, sem advogados, sem Mateus, sem mais ninguém. Do que poderíamos falar você e eu? De um acordo. Eu não pude evitar soltar uma risada amarga. Um acordo? Você, a que tentou roubar da minha empresa, a que manipulou toda a minha família, a que quase destruiu a relação com meus filhos. Você quer negociar? Valéria apertou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Olha, sei que cometi erros, sei que as coisas saíram do controle,
Mas não precisa terminar assim. Podemos chegar a um acerto que nos beneficie a ambas. Me ilumine, eu disse, cruzando os braços. Que possível benefício eu poderia obter de fazer um acordo com você? Ela se sentou sem que eu a convidasse, deixando cair a bolsa no sofá de couro ao lado dela. Eu vou embora. Desapareço da vida de Mateus, da sua vida, da vida de toda a família Azevedo. Assino o divórcio sem pedir pensão, sem fazer escândalo, sem ações judiciais. Vou embora quieta e, em troca, 1 milhão. A cifra flutuou no ar como um tapa. 1 milhão. O equivalente a tudo o que minha empresa gera em um mês de trabalho. O preço que essa mulher punha ao seu silêncio. Me sentei lentamente na minha cadeira, estudando-a com atenção. Era fascinante ver como seu cérebro operava. Mesmo na derrota, mesmo descoberta, ela continuava buscando formas de extrair dinheiro da situação. 1 milhão, repeti lentamente. E se eu me negar? Os olhos de Valéria endureceram. Então, isso fica feio. Muito feio. Posso ir para a mídia e contar minha versão da história. A empresária rica que abusa do seu poder para destruir a esposa do filho porque não a considera boa o suficiente. Posso fazer com que sua reputação, sua empresa, tudo o que você construiu, vá para o ralo. Já vejo, eu disse com uma calma que não sentia. Chantagem. Eu chamo de negociação inteligente. Me levantei da minha cadeira e caminhei em direção ao pequeno bar que tenho no meu escritório. Servi-me um copo de água, tomando meu tempo, obrigando-a a esperar. Cada segundo de silêncio aumentava a tensão. Deixe-me contar uma história, Valéria. Eu comecei finalmente sem me virar para olhá-la. Há 35 anos, quando comecei este negócio, um fornecedor tentou me aplicar um golpe. Me vendeu tecido de baixa qualidade, fazendo-o passar por material premium. Eu era nova, inexperiente. Ele pensou que podia me enganar facilmente. Me virei e a olhei direto nos olhos. Sabe o que eu fiz? Eu o processei. Gastei o dinheiro que não tinha com advogados. Passei noites sem dormir, preparando o caso, e ganhei. Não só recuperei meu dinheiro, como me assegurei de que todo o setor têxtil soubesse quem era esse homem. Nunca mais voltou a trabalhar na indústria. Caminhei lentamente em direção a ela, deixando que cada passo ressoasse no chão de madeira. Porque eu aprendi algo muito importante naquele dia. Quando você cede à chantagem, quando você paga por silêncio, só está ensinando ao chantagista que funciona. E ele vai voltar de novo. E de novo. E de novo. Parei à frente dela. Assim não, Valéria. Não vou te dar nem um centavo. Seu rosto se transformou. A máscara de profissionalismo desabou e o que sobrou foi pura fúria. Você vai se arrepender disso. Vou te destruir. Vou a cada jornal, a cada programa de televisão. Vou contar como você abusa dos seus empregados, como maltrata sua família, como o quê? Eu a interrompi. Como protegi meu patrimônio de uma estelionatária profissional? Como descobri que você tentou roubar 180 mil reais da minha empresa? Porque tenho provas de tudo isso, Valéria. Documentos, registros, testemunhos. Tirei meu telefone e mostrei a tela. Era um e-mail do Dr. Freitas. Meu advogado já preparou uma ação por difamação preventiva. Se você disser uma única mentira sobre mim ou minha família em qualquer meio, vamos te processar por cada centavo que você tiver. E como sei que você tem bastante guardado dos seus casamentos anteriores, acredite em mim, vai doer. Valéria se levantou bruscamente. Você é uma bruxa, uma velha amargurada que não suporta ver o filho feliz. Não, eu a corrigi com voz de aço. Sou uma mãe que protege a família de predadores como você. E sou uma mulher de negócios que não se deixa intimidar por ameaças vazias. Caminhei em direção à porta e a abri totalmente. Agora saia do meu escritório. E se eu voltar a te ver perto de mim, dos meus filhos ou da minha empresa, a denúncia por tentativa de fraude vai direto para a delegacia. Entendeu? Valéria me olhou com tanto ódio que por um momento pensei que ela ia me atacar fisicamente. Suas mãos tremiam. Sua respiração era ofegante. Todo o seu corpo vibrava de raiva contida. Isso não termina aqui, ela sibilou entre dentes. Termina sim, respondi. Aqui e agora. Porque vou te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Eu também fui pobre. Eu também lutei para seguir em frente. A diferença entre você e eu é que eu construí minha riqueza com trabalho honesto.
Você só aprendeu a roubar de homens que cometeram o erro de se apaixonar por você. Algo nas minhas palavras a atingiu mais forte que qualquer insulto. Vi como seu rosto se contraía, como seu lábio inferior começava a tremer. Por um segundo, só um segundo, vi a mulher real por trás de toda a manipulação. Alguém que estava sozinha, assustada, e que tinha escolhido o caminho errado há muito tempo. Mas esse segundo passou. A máscara voltou ao seu lugar. Eu vou embora, ela disse finalmente. Mas Mateus vai sofrer. Eu vou fazê-lo pagar por tudo isso. Não, eu lhe disse com firmeza. Mateus já pagou o suficiente pelo erro de ter se apaixonado por você. Agora ele vai se curar, vai aprender e vai ser mais forte. Valéria saiu batendo a porta, o que fez vibrar o batente. Eu fiquei parada ali com o coração batendo a 1000 por hora, as mãos tremendo pela descarga de adrenalina. Minha secretária apareceu no batente com os olhos arregalados. Está tudo bem, dona Letícia? Estou perfeitamente, respondi, embora minhas pernas parecessem de gelatina. Você poderia me trazer um chá de tilha? E ligue para o Dr. Freitas. Preciso que reforce todas as medidas de proteção legal que discutimos. Ela assentiu e desapareceu. Voltei para minha escrivaninha e me deixei cair na cadeira. A confrontação tinha sido esgotante, mas necessária, porque Valéria precisava entender que eu não era uma de suas vítimas anteriores. Não era um homem mais velho apaixonado que ia ceder à chantagem por medo de escândalo. Era uma mulher que tinha construído um império do zero e que não ia permitir que ninguém o destruísse. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Mãe, Valéria acabou de chegar em casa. Está arrumando as coisas. Está furiosa. O que aconteceu? Meus dedos se moveram sobre o teclado. Veio me chantagear. Foi embora de mãos vazias. Troque as fechaduras hoje mesmo e não a deixe entrar nunca mais. Sua resposta chegou imediata. Já chamei o chaveiro. Mãe, obrigado por me proteger. Guardei o telefone e olhei pela janela. O sol do meio-dia brilhava sobre São Paulo, implacável e lindo. Eu tinha ganho esta batalha, mas algo me dizia que a guerra ainda não tinha terminado. E eu tinha razão, porque 3 dias depois, quando pensava que tudo tinha acabado, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. A ligação chegou no domingo, às 9 da noite. Eu estava na minha sala vendo um filme antigo, um de Amácio Mazzaropi que meu Ernesto adorava, quando o telefone iluminou a penumbra. Número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo, aquela intuição de mãe que nunca falha, me fez deslizar o dedo sobre a tela. Dona Letícia Mendoza? Era a voz de uma mulher jovem, nervosa. Quem fala? Meu nome é Fernanda Alcântara. Sou a filha do Dr. Fernando Alcântara, o segundo marido de Valéria Sandoval. O sangue me gelou. Me sentei ereta no sofá com todos os sentidos em alerta. Como você conseguiu meu número? Pela internet. Busquei informações sobre a família Azevedo depois de ver a postagem que Valéria publicou nas redes sociais, a acusando de abuso, e eu precisava alertá-la. Alertar-me de quê? Houve uma pausa. Ouvi como ela respirava fundo do outro lado da linha, tomando coragem. De que Valéria não vai parar. Ela nunca para. O que ela fez com meu pai, o que ela está fazendo com seu filho, é exatamente o mesmo que ela fez antes e vai continuar até destruí-los ou até conseguir o que quer. Me levantei e caminhei em direção à janela. A rua estava escura, silenciosa, apenas iluminada por postes que piscavam. Conte-me, eu disse simplesmente. E Fernanda falou durante 40 minutos sem parar. Me contou como Valéria conheceu seu pai em uma conferência médica, como o seduziu com atenção constante, como se casaram em 4 meses. Me contou sobre as acusações de violência que nunca existiram, sobre as gravações editadas para fazer parecer que o doutor gritava, quando na realidade só estava se defendendo de ataques verbais. Me contou como Valéria isolou seu pai dos amigos, dos colegas, da própria filha. Meu pai era um homem forte, disse Fernanda com voz quebrada. Cirurgião bem-sucedido, respeitado, mas quando ela terminou com ele, estava destruído, não só economicamente, mas emocionalmente. Parou de operar por 6 meses, caiu em depressão. Eu tive que interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Fechei os olhos sentindo o peso dessas palavras. Depois do divórcio, encontrei um diário que ela tinha deixado esquecido em casa. Estava tudo escrito ali, como ela planejava cada briga, como provocava reações para gravá-las,
como calculava quanto tempo precisava estar casada para maximizar a indenização. Era como ler o manual de operações de uma estelionatária profissional. Você ainda tem esse diário? Perguntei, meu cérebro já processando as implicações legais. Sim, e eu posso enviá-lo, mas ligo por outra razão mais urgente. Meu pai tentou se suicidar 3 semanas depois que o divórcio foi finalizado. Tomou um frasco completo de remédios. Eu o encontrei a tempo, mas ele ficou na UTI por 5 dias. Senti as pernas me fraquejarem. Me apoiei contra a parede. Valéria o havia ameaçado. Ela disse que se ele não lhe desse o que pedia, iria inventar que ele tinha abusado sexualmente dela, que iria à mídia, que destruiria sua reputação médica, que se asseguraria de que ele nunca mais pudesse voltar a operar. Meu pai preferiu morrer a enfrentar essas mentiras. Meu Deus, eu sussurrei. Por isso ligo para a senhora, porque vi a postagem de Valéria sobre a senhora. Vi as ameaças veladas, o discurso de vítima e reconheci o padrão. Ela está preparando o terreno para extorquir a senhora de novo, mas desta vez publicamente. Vai pintar uma história onde ela é a nora maltratada e a senhora, a sogra abusiva. E as pessoas vão acreditar, porque ela é muito boa atuando. Minha mente trabalhava a toda velocidade, conectando pontos, antecipando movimentos. Seu pai estaria disposto a testemunhar, a contar a história dele? Fernanda suspirou. Ele está melhor agora. Refez a vida. Casou-se com uma mulher maravilhosa, mas ainda tem pesadelos. Não sei se ele tem a força para reviver tudo isso em um tribunal. Eu entendo. E você? Eu sim. Eu testemunharia. Tenho o diário, tenho e-mails, tenho mensagens, tenho provas de tudo. Tomei uma decisão naquele momento. Uma que mudaria o curso de tudo o que viria depois. Fernanda, preciso que você venha para São Paulo. Amanhã, se for possível. Traga tudo o que tiver. Cada documento, cada prova. Vamos deter Valéria antes que ela destrua mais alguém. A sério? Sua voz se encheu de esperança. A senhora realmente vai enfrentá-la? Não só vou enfrentá-la. Vou me assegurar de que o mundo todo saiba quem ela realmente é. Chega de vítimas. Chega de famílias destruídas. Desligamos depois de coordenar os detalhes. Fiquei parada junto à janela por um longo tempo, olhando a noite, processando tudo. No dia seguinte, Fernanda chegou ao meu escritório às 10 da manhã. Era uma mulher de 30 anos, magra, com olheiras que falavam de noites sem dormir, e uma determinação feroz no olhar. Ela trazia uma caixa de papelão cheia de documentos. Isto é tudo, disse, colocando-a sobre minha escrivaninha. 5 anos de evidências de quem Valéria Sandoval realmente é. Passamos as 4 horas seguintes revisando cada papel. O diário era perturbador. Linhas escritas com letra pequena e meticulosa, detalhando cada manipulação como se fossem entradas contábeis. Provocar ciúmes mencionando paciente jovem, bem-sucedido, gravar discussão sobre finanças, editar para remover contexto, ameaçar com acusações públicas, aumentar pressão. Era assustador ver a mente de Valéria funcionando no papel. Mas havia mais. E-mails com sua irmã Mônica discutindo estratégias legais. Mensagens com uma amiga onde ela zombava do velho bobo que tinha caído na sua armadilha. Fotografias de Valéria em restaurantes caros enquanto fingia, para o doutor Alcântara, que estava em casa doente. Meu pai dava 25 mil réis mensais a ela para gastos pessoais, explicou Fernanda, apontando para os extratos bancários. Ela gastava o dobro e depois o acusava de ser pão duro, de não valorizá-la. Liguei para o doutor Freitas. Ele chegou em 30 minutos com seu assistente legal. Eles revisaram todo o material, enquanto Fernanda e eu tomávamos um café que esfriava sem que o tocássemos. Isto é ouro puro, legalmente falando, disse finalmente o advogado. Com isso podemos não só defender Mateus no divórcio, mas contrademandar por fraude matrimonial. E se Valéria tornar pública alguma acusação falsa, temos base para uma ação por difamação com danos punitivos que a vão deixar na ruína. Quero mais que isso, eu disse com voz firme. Quero que isto chegue a todos os seus futuros alvos. Quero que quando alguém buscar o nome dela na internet, isso seja a primeira coisa que encontrem. Fernanda me olhou com gratidão, misturada com algo que parecia vingança satisfeita. Meu pai nunca quis fazer isso. Ele disse que era melhor virar a página, esquecer. Mas eu nunca pude esquecer de vê-lo naquela cama de hospital com tubos nos braços, porque ela o tinha levado àquele ponto.
Eu segurei a mão dela sobre a mesa. Ela não vai machucar mais ninguém, eu te prometo. Naquela tarde, o Dr. Freitas redigiu um documento legal que era basicamente uma bomba. Um dossiê completo da história de Valéria Sandoval, apoiado por provas irrefutáveis, depoimentos verificáveis e um padrão de comportamento criminoso que nenhum juiz poderia ignorar. Mas antes de apresentá-lo oficialmente, fiz algo mais. Liguei para meus 3 filhos e pedi que viessem à minha casa naquela noite. Os 3, sem desculpas, porque era hora de que soubessem toda a verdade, e era hora de que tomassem uma decisão sobre que tipo de família queríamos ser. Preparei café e pão de queijo e broinhas doces, como fazia quando meus filhos eram pequenos e vinham me contar seus problemas escolares. Coloquei os quitutes no prato de cerâmica pintada que Ernesto me deu no nosso primeiro aniversário. Minhas mãos tremiam levemente enquanto organizava as xícaras sobre a mesa da sala de jantar. Rodrigo chegou primeiro, pontual como sempre, ainda com a roupa de trabalho. Sebastião apareceu 10 minutos depois, afrouxando a gravata assim que entrou. Mateus foi o último, com olheiras profundas e uma barba de 3 dias que ele nunca havia deixado crescer antes. Os 3 se sentaram em silêncio, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e apreensão. Obrigada por virem, comecei, servindo café a cada um. Sei que tem sido dias difíceis para todos. Mãe, Valéria saiu do apartamento, disse Mateus, sem tocar na xícara. Arrumou tudo em 2 horas e desapareceu. Não atende minhas ligações. As redes sociais dela estão cheias de postagens sobre abuso familiar e sogras tóxicas, mas não me menciona diretamente. Eu sei. Tenho monitorado as redes dela. Tomei assento na cabeceira da mesa, no lugar que sempre foi de Ernesto. Mas há algo que vocês precisam saber. Algo que muda toda a perspectiva do que vivemos. Coloquei a caixa de papelão que Fernanda havia me deixado sobre a mesa. Os 3 a olharam como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ontem recebi uma ligação da filha do segundo marido de Valéria, o Dr. Fernando Alcântara, cirurgião plástico. Fiz uma pausa, deixando a informação se assentar. Essa mulher veio até aqui para me alertar e para me dar isto. Tirei o diário de Valéria e o coloquei sobre a mesa. A capa era de couro preto, elegante, cara, como tudo o que Valéria escolhia. Este é o diário pessoal de Valéria. Ela o esqueceu na casa do Dr. Alcântara quando foi embora. Aqui está documentado cada passo do plano dela para manipulá-lo, extorquí-lo e, finalmente, destruí-lo. Rodrigo estendeu a mão e pegou o diário com cautela, como se tocasse em algo contaminado. Começou a ler em voz alta, sua voz cada vez mais tensa a cada linha. Dia 42. Fernando mencionou que a filha dele, Fernanda, vai herdar a clínica. Preciso semear dúvidas sobre a capacidade dela. Sugerir que ela o está manipulando, criar distância entre eles para ter acesso completo às finanças. Sebastião se inclinou para ler por cima do ombro do irmão, seu rosto empalidecendo. Dia 87. Provocar briga sobre os horários de trabalho dele. Gravar só a minha parte chorando. Editar para que pareça que ele grita. Essas gravações serão úteis no divórcio. Mateus não se moveu. Simplesmente olhava o diário com expressão de horror absoluto. Continue lendo, eu disse suavemente, mas com firmeza. Rodrigo passou várias páginas e parou em um registro que fez sua mão tremer visivelmente. Dia 120. Ameacei acusá-lo publicamente de abuso sexual se ele não aceitar meus termos. Vi o medo nos olhos dele. Sabe que uma acusação assim, mesmo falsa, destruiria a carreira dele. Médicos não sobrevivem a escândalos. Tenho todo o poder agora. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser sentido fisicamente. Rodrigo fechou o diário de repente e o empurrou para o centro da mesa como se queimasse. Aquele homem tentou se suicidar 3 semanas depois do divórcio. Eu continuei. Tomou um frasco inteiro de remédios. A filha o encontrou a tempo, mas ele ficou na UTI por 5 dias. Mateus emitiu um som abafado, algo entre um suspiro e um gemido. Levou as mãos ao rosto. Eu ia me casar com isso. Eu já estava casado com isso. Sim, eu confirmei. E se eu não a tivesse investigado, se não tivesse agido quando agi, provavelmente você estaria na mesma posição que o Dr. Alcântara. Em 1 ou 2 anos mais, tirei mais documentos da caixa, as declarações bancárias, os e-mails com Mônica planejando estratégias, as capturas de tela de mensagens onde ela zombava de suas vítimas. O primeiro marido, o
O engenheiro Guimarães perdeu contratos milionários porque ela filtrou informação confidencial para a concorrência durante o casamento. Coloquei fotografias sobre a mesa. Valéria em restaurantes de luxo com outros homens enquanto estava casada. Recibos de cartões de crédito com compras excessivas. Documentos de propriedades que ela tentou transferir para o nome dela sem autorização. Mas isso não é tudo, eu disse, tirando o último documento. Fernanda encontrou isto nos arquivos do pai dela. Um relatório de um investigador particular que o engenheiro Guimarães contratou depois do divórcio. Rodrigo pegou o documento e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Diz aqui que Valéria tem uma conta bancária no Panamá com mais de 1,5 milhão de dinheiro que acumulou dos 2 casamentos anteriores e que escondeu durante os processos legais. Exato. Enquanto chorava pobreza perante os juízes, tinha uma fortuna guardada no exterior. Sebastião finalmente falou, sua voz carregada de ira contida. E o que vamos fazer com toda esta informação? Eu me recostei no encosto da cadeira, olhando para meus 3 filhos com a seriedade que só uma mãe pode ter. Essa decisão não é só minha, é de todos nós, especialmente de Mateus. Meu filho caçula levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas pela primeira vez em dias, vi algo mais que desespero neles. Vi determinação. Quero que ela pague. Ele disse com voz trêmula, mas firme. Não só pelo que me fez, mas pelo que fez aquela família em Curitiba, pelo engenheiro Guimarães, por todos que virão depois, se não a detivermos. Isso significa julgamento público, eu adverti. Significa que seu nome vai estar em documentos legais, na mídia, na internet. As pessoas vão falar. Que falem, respondeu Mateus, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Prefiro que falem a verdade a viver com a mentira. Rodrigo assentiu com aprovação. Estou com você, irmão e mãe. Nós também precisamos pagar pelo que fizemos à senhora. Deixamos que essa mulher nos envenenasse contra a senhora. Nos deixamos manipular como idiotas, acrescentou Sebastião. Acreditamos em cada mentira. A excluímos da família. Demos curtida naquela maldita mensagem. Olhei para os 3, meus filhos, os homens que eu havia criado, que havia visto crescer, que havia amado incondicionalmente, mesmo quando me machucaram. O perdão não chega em um dia, eu disse finalmente. Mas isto é um começo. Ver vocês unidos contra alguém que quis nos destruir. Isso significa algo. Mateus se levantou bruscamente da cadeira, contornou a mesa e se ajoelhou junto a mim. Tomou minhas mãos entre as suas. Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que fui o pior filho do mundo, mas eu juro. Juro pela memória do meu pai que vou passar o resto da minha vida te recompensando e vou me assegurar de que Valéria nunca mais possa fazer isso com ninguém. Eu o abracei, sentindo como seu corpo tremia contra o meu. Rodrigo e Sebastião se aproximaram também, formando um círculo protetor ao meu redor, como quando eram crianças e me protegiam das tempestades que os assustavam. Então, é isto que vamos fazer, eu disse quando finalmente nos separamos. Amanhã vamos todos com o Dr. Freitas. Vamos apresentar uma contrademanda contra Valéria por fraude matrimonial, tentativa de extorsão e difamação. Vamos contatar Fernanda para que testemunhe e vamos procurar o engenheiro Guimarães para ver se ele também quer falar. E se ela cumprir as ameaças? Perguntou Sebastião. Se for a mídia com as mentiras dela. Eu sorri. Não foi um sorriso amável. Então, mostramos ao mundo quem ela é realmente com provas, com depoimentos, com esse diário onde ela mesma confessa cada manipulação. O que não sabíamos era que Valéria já havia dado o passo seguinte. E quando eu soube o que ela fez, soube que a batalha estava longe de terminar. Na terça-feira de manhã, os 4 chegamos ao escritório do Dr. Freitas como uma frente unida. Meus 3 filhos caminhavam ao meu lado com ternos formais e expressões sérias. Já não eram os homens manipulados e divididos de uma semana atrás. Eram meus filhos outra vez. Os Azevedo, enfrentando juntos o que vinha. O advogado nos recebeu em sua sala de conferências maior, com sua equipe legal completa. 3 advogados associados e uma estagiária que tomava notas em seu laptop. Sobre a mesa de carvalho havia cópias organizadas de todo o material que Fernanda havia nos fornecido. Dona Letícia, senhores, começou Freitas, ajeitando os óculos. Eu revisei exaustivamente a documentação. Temos um caso sólido, mas preciso que entendam as implicações antes de prosseguir.
Explique-nos, eu disse, tomando assento na cabeceira. Valéria Sandoval já apresentou sua ação de divórcio ontem à tarde. Pede pensão compensatória de R25MIL. MENSAISP OR5ANIOSIR R25 mil mensais por 5 anos. A metade do valor do apartamento onde viviam é uma indenização RCAUDR R500 mil por dano moral. Mateus soltou uma risada amarga. Dano moral? Ela fala de dano moral? O argumento dela é que a família Azevedo a submeteu a abuso psicológico, que ela foi isolada de suas amizades e que a senhora Letícia exerceu controle excessivo sobre o casamento dele. Freitas nos olhou com expressão séria. Ela tem um advogado agressivo. Reconheci o nome. Gustavo Inclán. Ele se especializa em casos midiáticos onde pinta seus clientes como vítimas de famílias poderosas. Ou seja, ela vai usar a mídia, observou Rodrigo. Já está usando. A estagiária girou o laptop para nos mostrar. Na tela, havia um vídeo de Valéria filmado no que parecia ser um apartamento modesto, vestida com roupas simples, sem maquiagem, com os olhos lacrimejantes. Este vídeo tem 200 mil visualizações desde ontem. Eu apertei o play. A voz de Valéria saiu suave, quebrada, perfeitamente calculada. Casei-me com o amor da minha vida. Pensei que tinha encontrado uma família, mas o que encontrei foi controle, manipulação e rejeição. Minha sogra nunca me aceitou. Desde o primeiro dia me deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Me excluiu de decisões familiares, me humilhou na frente de outros, e quando tentei me defender, me ameaçou de tirar tudo do meu marido se eu não me divorciasse. Senti a raiva subir pela minha garganta como fel. Hoje, inicio meu processo legal não por dinheiro, mas por justiça, por todas as noras que são tratadas como intrusas em famílias que deveriam acolhê-las com amor, por todas as mulheres jovens que se casam com homens de famílias poderosas, só para descobrir que o verdadeiro casamento é com a sogra controladora. O vídeo terminava com Valéria limpando as lágrimas e olhando diretamente para a câmera com expressão de dignidade ferida. Ela é boa, admitiu Sebastião com desgosto. Muito boa. Se eu não soubesse a verdade, acreditaria nela. Os comentários são piores, acrescentou a estagiária deslizando a tela. Todas as sogras são iguais. As famílias ricas acham que podem comprar as pessoas. Pobre mulher. Espero que consiga justiça. Tem milhares de mensagens de apoio. Freitas limpou a garganta. Isto é o que eu os advertia. Valéria está construindo uma narrativa pública onde ela é a vítima. Se prosseguirmos com a contrademanda, isso vai se tornar midiático. Vão esmiuçar as vidas de vocês. Vão buscar qualquer coisa que apoie a versão dela. Mas nós temos a verdade, disse Mateus com voz firme. Temos o diário, os depoimentos, as provas da tentativa de roubo. Sim, e isso eventualmente vencerá no tribunal. Mas no tribunal da opinião pública, a verdade nem sempre é suficiente. As pessoas tendem a acreditar em quem chora mais alto. Eu me levantei e caminhei em direção à janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com vida, carros, pessoas, negócios. Toda aquela gente com suas próprias histórias, seus próprios dramas, e agora o meu estava prestes a se tornar entretenimento público. Doutor Freitas, eu disse sem me virar. O que acontece se apresentarmos tudo publicamente? Não em ação legal ainda, mas como evidência preventiva. Subimos o conteúdo do diário, os depoimentos de Fernanda, tudo. Fez-se um silêncio tenso atrás de mim. Seria arriscado, ele respondeu finalmente. Poderia ser visto como uma campanha de difamação da nossa parte, ou poderia ser visto como a verdade vindo à tona antes que as mentiras se enraizem. Eu me virei para encará-los. Valéria tem 200 mil visualizações em um dia. A cada hora que passa, mais gente acredita nela. Cada comentário de apoio que ela recebe reforça a narrativa dela. Não podemos esperar que um juiz dite sentença daqui a 6 meses. Até lá, minha reputação, a da minha família, a da minha empresa, estarão destruídas. Rodrigo assentiu lentamente. A mãe tem razão. Esta não é só uma batalha legal, é uma batalha de informação. Mas tem que ser feito direito, interveio Sebastião. Não podemos parecer vingativos nem impiedosos.
Temos que apresentar os fatos de forma que as pessoas tirem as próprias conclusões. Minha mente funcionava a toda velocidade, armando uma estratégia como fazia quando negociava contratos difíceis com fornecedores complicados. Precisamos de Fernanda, eu disse. O depoimento dela em vídeo, contando o que o pai dela viveu. Precisamos de cópias autenticadas do diário de Valéria com laudo de grafólogo que confirme que é a letra dela. E precisamos dos registros da tentativa de transferência bancária da minha empresa. Eu posso contatar o engenheiro Guimarães, ofereceu Mateus. Se ele estiver disposto a falar, o depoimento dele também ajudaria. Freitas tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que fazia quando estava processando informação complexa. Se vamos fazer isso, precisamos fazer de maneira legalmente impecável. Nada de vazamentos anônimos nem jogo sujo. Tudo oficial, tudo documentado, tudo verificável. Quanto tempo o senhor precisa para preparar? Perguntei. 3 dias. Preciso que Fernanda venha dar a declaração dela perante um tabelião. Preciso autenticar cada documento e preciso preparar um comunicado de imprensa que apresente os fatos sem cruzar a linha da difamação. Faça isso. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia por dentro. E enquanto isso, quero que prepare a contrademanda mais agressiva que for legalmente possível. Fraude matrimonial, tentativa de extorsão, difamação, falsidade ideológica. O que se aplicar? Mãe, disse Mateus suavemente. A senhora tem certeza disto? Uma vez que começarmos, não há volta. Olhei para ele e para seus irmãos e vi nos olhos deles algo que não tinha visto em meses. Respeito, solidariedade, família. Eu tenho certeza, porque isto já não é só sobre mim ou sobre você. É sobre Fernanda, que teve que ver o pai dela na UTI. É sobre o engenheiro Guimarães, que perdeu a empresa dele por culpa dela. É sobre todos que virão depois, se não a detivermos agora. Rodrigo se levantou. Então, vamos fazer isso, como família unida. Sebastião também se levantou, seguido por Mateus. Os 3 contornaram a mesa e formaram um círculo comigo no centro. Os Azevedo não se rendem, disse Sebastião, repetindo a frase que Ernesto sempre dizia quando enfrentávamos problemas. Os Azevedo não se rendem. Repetimos todos em uníssono. Saímos daquele escritório com um plano de ação e uma determinação ferrenha. Mas enquanto caminhávamos para o estacionamento, meu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem anônima, sem número identificável. Pensei que você fosse mais inteligente, Letícia. Agora você vai descobrir o que acontece quando se mete com alguém que não tem nada a perder. A mensagem incluía uma fotografia. Era da minha casa, tirada naquela mesma manhã, com um círculo vermelho marcando a janela do meu quarto. Minhas mãos começaram a tremer. Mateus viu minha expressão e me tirou o telefone. O que é, meu Deus? Ele mostrou a imagem aos irmãos. Ela está nos ameaçando. Sabe onde a mãe mora? Voltamos com Freitas, ordenou Rodrigo. Agora mesmo. Isso é assédio e ameaças. Precisamos de uma medida protetiva imediata. Mas enquanto voltávamos ao prédio, uma certeza fria se instalou no meu peito. Valéria havia cruzado uma linha. Já não era apenas uma estelionatária buscando dinheiro. Era alguém perigoso, desesperado, capaz de qualquer coisa. E eu acabava de descobrir até onde ela estava disposta a ir para proteger o segredo dela. A medida protetiva foi emitida em 48 horas. Valéria não podia se aproximar a menos de 500 rimeiros de mim, de meus filhos ou da minha empresa. Instalei câmeras de segurança em cada canto da minha casa e contratei vigilância privada. Meus filhos se revezavam para ficar comigo à noite, como se eu fosse a idosa frágil que precisava de proteção. Eu os deixava fazer isso porque sabia que eles precisavam se sentir úteis, se redimirem de alguma maneira. Fernanda chegou na quinta-feira e gravamos o depoimento dela no escritório de Freitas. Ela chorou ao lembrar de encontrar o pai inconsciente no chão do banheiro, ao descrever os meses de terapia psiquiátrica, as noites onde ele acordava gritando porque sonhava que Valéria cumpria as ameaças. O vídeo durava 22 minutos e era devastador em sua honestidade crua. O engenheiro Guimarães, para minha surpresa, também concordou em falar. Viajou de Belo Horizonte. Um homem de 65 anos com cabelo grisalho e mãos que tremiam levemente quando segurava os documentos que provavam como Valéria havia filtrado informação confidencial de sua empresa. Ele havia perdido 3 contratos milionários.
Teve que demitir 40 funcionários e sua reputação na indústria da construção nunca se recuperou completamente. Eu acreditei que era amor, ele disse em frente à câmera, sua voz carregada de vergonha. Ela me fez sentir jovem de novo, importante, desejado. E eu, como um idiota vaidoso, dei acesso a tudo. Às minhas contas, aos meus contratos, à minha vida. Quando percebi o erro, já era tarde demais. Na sexta-feira de manhã, o Dr. Freitas organizou uma conferência de imprensa. Não em um hotel luxuoso, nem com grande aparato midiático, mas na sala de reuniões da minha empresa, com meia dúzia de repórteres cuidadosamente selecionados de veículos respeitáveis. Eu me sentei no centro, ladeada por meus 3 filhos. À minha esquerda estava Fernanda, à minha direita o Dr. Freitas, com uma pasta grossa de documentos autenticados. Obrigada por virem, comecei, olhando diretamente para as câmeras. Meu nome é Letícia Azevedo. Há uma semana, uma mulher chamada Valéria Sandoval publicou um vídeo me acusando de ser uma sogra abusiva, que destruiu o casamento com meu filho. Hoje, estou aqui para apresentar a verdade. Não levantei a voz. Não agi dramaticamente. Simplesmente falei com a calma de quem tem toda a evidência do seu lado. Valéria Sandoval é uma estelionatária profissional. Ela esteve casada 3 vezes com homens bem-sucedidos e mais velhos que ela. Em cada casamento, executou o mesmo padrão: sedução rápida, isolamento da família, manipulação psicológica e, finalmente, extorsão econômica apoiada por ameaças legais falsas. Freitas começou a distribuir cópias dos documentos entre os jornalistas enquanto eu continuava. Tenho aqui o diário pessoal da senhora Sandoval, onde ela mesma documenta suas estratégias de manipulação. Tenho depoimentos de suas vítimas anteriores. Tenho provas de uma tentativa de roubo de 180 mil trários da minha empresa. E tenho evidência de ameaças diretas à minha pessoa e à minha família. Um repórter levantou a mão. Dona Letícia, por que a senhora não apresentou isto em uma ação judicial privada? Por que tornar público? Porque enquanto isto se resolvia em tribunais, Valéria Sandoval ia continuar construindo uma narrativa falsa, que não só danificaria minha reputação, mas que lhe permitiria continuar buscando novas vítimas. Isto não é vingança, é proteção preventiva. Fernanda pegou o microfone com mãos trêmulas. Meu pai, o Dr. Fernando Alcântara, tentou tirar a própria vida por culpa desta mulher. Ela o ameaçou com acusações falsas de abuso sexual que teriam destruído a carreira médica dele. Ele preferiu morrer a enfrentar essas mentiras. Eu o encontrei a tempo, mas há famílias que talvez não tenham a mesma sorte. Sua voz falhou no final, mas ela continuou. Se meu depoimento pode evitar que outra família passe pelo que passamos, então vale a pena reviver essa dor. A conferência durou 1 hora. Os jornalistas fizeram perguntas, revisaram documentos, fotografaram páginas do diário. Mateus deu seu depoimento, explicando como Valéria o havia manipulado para se afastar da família dele. O engenheiro Guimarães participou por videoconferência de Belo Horizonte, descrevendo como perdeu a empresa dele. Ao meio-dia, o vídeo da nossa conferência tinha 500 mil de visualizações. À tarde, todos os veículos importantes haviam feito a cobertura, e à noite, o vídeo original de Valéria tinha sido excluído de todas as redes sociais dela. Mas ela não ficou calada. Às 11 da noite, publicou uma resposta furiosa, cheia de maiúsculas e pontos de exclamação, acusando-nos de conspirar para destruí-la, de falsificar evidências, de ser uma família poderosa, esmagando uma mulher vulnerável. Os comentários na publicação dela eram brutais. Já não havia apoio, só gente citando as provas que havíamos apresentado, chamando-a de estelionatária, mentirosa, predadora. A narrativa de vítima dela havia desmoronado em questão de horas. 2 dias depois, o advogado dela, Gustavo Inclán, renunciou ao caso publicamente, dizendo que havia sido enganado por sua cliente. Valéria ficou sem representação legal e com uma reputação em pedaços. A audiência de divórcio foi rápida e devastadora para ela. O juiz revisou todas as provas, ouviu os depoimentos e ditou que ela não só não receberia pensão compensatória nem indenização, como deveria devolver presentes e bens que havia adquirido fraudulentamente durante o casamento. O apartamento ficava completamente em nome de Mateus. Ela saiu do tribunal chorando, mas desta vez ninguém acreditou nas lágrimas.
3 semanas depois, a promotoria iniciou uma investigação formal por fraude, não só pela tentativa de roubo à minha empresa, mas pelas acusações falsas nos casamentos anteriores dela. Fernanda e o engenheiro Guimarães testemunharam. As provas eram esmagadoras. Valéria tentou fugir para o Panamá, onde tinha sua conta secreta, mas as autoridades a detiveram no aeroporto com um mandado de restrição de saída. A investigação continuava e ela enfrentava anos de processo legal. 1 mês depois de tudo isso, organizei um jantar familiar na minha casa. Um verdadeiro jantar. Não uma reunião de emergência, nem uma junta de estratégia legal. Só família. Graciela, a esposa de Sebastião, chegou com uma travessa de cuscuz paulista e lágrimas de desculpa nos olhos. Diana, a esposa de Rodrigo, trouxe a sobremesa favorita de todos, pudim de leite condensado. Meus netos corriam pelo corredor outra vez, enchendo a casa do barulho que eu tinha sentido tanta falta. Nos sentamos todos ao redor da mesa de jantar, apertados, mas felizes. Olhei para cada rosto, meus filhos, as esposas deles, meus 5 netos que me olhavam com aqueles olhos cheios de amor incondicional que só as crianças podem ter. Quero dizer algo, anunciei, tocando minha taça de vinho com uma faca para chamar a atenção. Estes últimos meses foram os mais difíceis desde que perdi o avô de vocês, Ernesto. Me senti traída, sozinha, excluída da família que construí com minhas próprias mãos. Vi como Mateus baixava o olhar, como Rodrigo apertava o maxilar, mas também aprendi algo importante. Aprendi que o amor familiar não significa nunca errar, significa ter a coragem de reconhecer os erros e o compromisso de emendá-los. Vocês erraram. Eu também errei, esperando tempo demais para confrontar o problema. Tirei um envelope do meu bolso. Este é o testamento que modifiquei há 1 mês, o que deixava tudo para uma fundação. Eu o segurei alto para que todos vissem. Hoje, eu o destruí. Acendi uma vela no centro da mesa e aproximei a ponta do documento da chama. O papel se queimou lentamente enquanto todos observavam em silêncio. Fiz um novo, um que reflete o que eu realmente quero. Que esta família continue unida, forte, cuidando-se mutuamente. A empresa será dividida igualmente entre meus 3 filhos. As propriedades serão distribuídas de forma justa. E sim, haverá uma fundação com o nome de Ernesto, porque esse sonho continua sendo importante. As lágrimas escorriam livremente pelas bochechas dos meus filhos agora, mas eu continuei. Isto vem com condições. Reuniões familiares obrigatórias todos os domingos. Comunicação honesta sempre e nunca jamais voltar a excluir um membro desta família, baseando-se em boatos ou manipulações de terceiros. Entendido? Entendido. Responderam todos em uníssono, com vozes embargadas, mas firmes. Mateus se levantou e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Depois Rodrigo, depois Sebastião. Logo, estávamos todos em um abraço grupal, chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha limpando a cozinha. Encontrei uma fotografia antiga colada com ímã na geladeira. Ernesto e eu, no nosso 20º aniversário, sorrindo sob um céu estrelado em Búzios. Nós conseguimos, amor. Eu sussurrei para a fotografia. Nossa família está bem, está completa outra vez. E pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem pesadelos. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve nas minhas propriedades nem na minha empresa. Esteve sempre naquela mesa cheia de vozes, risadas e amor. E agora eu sabia disso com uma certeza que ninguém poderia tirar de mim jamais. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu em Letícia a força de sua própria mãe ou avó, deixe-me um comentário contando de onde você está nos vendo. Dê like se você acredita que o respeito familiar não se negocia e se inscreva no canal para continuar me acompanhando em mais histórias de dignidade, valentia e amor verdadeiro. Porque todos merecemos famílias que nos valorizem, não que nos excluam.